Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo? Gente, vamos dar início hoje à nossa primeira videoaula. E aí, eu gostaria de, em primeiro momento, pedir para vocês, colaboração. Vocês aí nos ajudem a poder estarmos superando esse momento difícil aí que todo mundo está passando. Beleza? Então, assim, nesse primeiro momento a gente vai fazer uma revisão de tudo aquilo que a gente já viu, tá? E aí a gente vai usar a apostila como nosso guia. Aliás, todas as minhas aulas eu vou tentar fazer sempre não do mesmo jeito, mas trazendo sempre a apostila para vocês. Então tá aí a apostila do 6º ano. Este é o meu manual, tá? Que eu recebo lá pelo PH. E aí nós temos aqui as sugestões que o próprio PH manda pra gente, que a gente utilize, se a gente achar conveniente nas aulas. Então nós temos aqui a sugestão de quadro como essa que está aqui, tá? O que aparece aqui? Aparece aqui o seguinte: as ideias que são as ideias principais, tá, gente? Aqui são as ideias principais daquilo que vocês precisam saber, tá? O complemento disso aí, o plus disso aí, o algo a mais, vai depender de quem? Vai depender justamente de vocês, gente, tá? Então a gente precisa dessa colaboração, que vocês se interessem. Eu estou postando lá também no Maestro algumas dicas de como se estudar à distância, porque é legal a gente ter isso em mente, ter essas regrinhas, beleza? Então eu vou fazer uma coisa aqui muito assim, muito objetiva com relação a tudo aquilo que nós já vimos. No primeiro módulo nós vimos aí o que estuda a geografia. A geografia, então, ela vai estudar o que? Aquilo que ficou conhecido como espaço geográfico. E o que é esse espaço geográfico? Como aqui está dizendo, é esse conjunto integrado de elementos naturais e sociais que fazem parte do mundo que vivemos. Então, o geógrafo, ele vai ter um olhar, vamos dizer assim, diferenciado. O geógrafo, ele vai analisar e vai perceber, por exemplo, que as coisas elas existem de uma maneira bem intencional. Então, se a gente vê qualquer tipo de ação ocorrendo dentro desse espaço, que é o espaço construído pelos seres humanos, pelos homens, a gente vai ver que nada existe por acaso, e que nós nos apropriamos aí da natureza, dos chamados elementos naturais, de acordo com o quê? De acordo com as nossas necessidades, por exemplo, de acordo com os nossos próprios interesses. Então vamos ter aí diversos tipos de olhares geográficos diferentes, a depender de quem está analisando a paisagem. Ok? Então nós temos aí, esses elementos sempre interagem porque influenciam o outro. Nós temos então o clima influenciando a nossa forma de vida, nós temos o relevo influenciando a nossa forma de vida, nós temos a vegetação influenciando a forma de vida, influenciando na nossa economia, influenciando, por exemplo, na nossa indústria. Então tudo está interligado, ok? Então os homens, a partir do conhecimento da natureza, o que ele faz? Ele se apropria dela de acordo com as suas necessidades, os seus interesses, e cria aquilo que a geografia estuda, que é o espaço geográfico, ou seja, não tem neutralidade, é tudo feito de maneira intencional. Então nós temos aí, como eu falei para vocês, esses elementos naturais e esses elementos sociais. Os elementos sociais nada mais são do que esses elementos naturais transformados pelo homem através da técnica, através do trabalho, e possui uma grande intencionalidade, ok? E aí nós temos alguns conceitos que vão ser desenvolvidos a partir do espaço geográfico. Que conceito é esse? É esse conceito de paisagem, por exemplo, que é essa parte do espaço que nós percebemos por meio da visão, do olfato, da audição e do tato, ou seja, tudo aquilo que a gente consegue contemplar com os nossos sentidos, eles fazem parte da paisagem.
beleza? Que a gente pode ver, né, pelo meio da visão, como está dizendo aqui, mas podemos poder sentir também. Quando você, por exemplo, vai numa praia, você não necessariamente precisa desse sentido da visão. Por quê? Porque você escuta, porque você sente o cheiro, por exemplo, porque você consegue tatear, como você vai lá na casa da vovó de vocês lá, por exemplo, e sente aquele cheirinho gostoso de bolo. Se vocês estiverem com olhos vendados, você sente o cheiro da vovó, sente o cheiro da casa dela, não é isso? Então esse é um conceito, é uma categoria de espaço geográfico. E nós temos aí dois tipos básicos de paisagem: as paisagens naturais e as paisagens humanizadas. Naturais, predomínio dos elementos naturais, vamos dizer assim, as áreas rurais, aquelas bem mais distantes dos grandes centros urbanos, elas são as paisagens onde tem um predomínio desses elementos naturais, ou seja, sem grandes alterações. E as paisagens humanizadas ou culturais são aquelas onde predomina o quê? Aquilo que foi construído pelo homem e não foi construído pela natureza. Ok? Então vamos ter em mente isso, sabendo que isso tudo é feito de maneira muito intencional, beleza? Esse é um outro conceito. Um segundo conceito que nós precisamos aprender é com relação ao lugar. Lugar, como eu falei para vocês, e botei aquela música do Arlindo Cruz, você lembra? Ou cantei, não lembro se eu coloquei, O Meu Lugar. Então, Arlindo Cruz, ele fez uma música onde ele definia exatamente aquilo que é conceito de espaço para a geografia no que se refere ao lugar. Ok? E ele está sempre relacionado ao quê? Está sempre relacionado às situações que nós temos, por exemplo, aí de vivência, onde a gente tem algum tipo de familiaridade, que não necessariamente é uma coisa boa. Então você pode lembrar de um lugar onde você, por exemplo, ele pode te passar algum medo, ou então ele pode te passar algum tipo de alegria, como por exemplo a escola. A escola é um tipo de lugar, né, onde a gente vai, a gente se relaciona com várias outras pessoas, nós fazemos nossas amizades. É na escola que a gente vai passar boa parte da nossa vida. Então é um lugar que nos remete o quê? Boas lembranças. Esses lugares, diferentes lugares, ele vai ter o quê? Diferentes usos e também eles vão ter regras. Ok? Então nós temos, por exemplo, um lugar que é um lugar que pode ser, por exemplo, público, ou nós temos lugares que são privados. Os lugares públicos, por exemplo, são aqueles locais em que nós vamos até ele e eles vão nos fazer o quê? Eles vão nos trazer alguns significados. E aí, o que acontece? Vai acontecer a seguinte situação: um espaço que ele é público, que pertence ao cidadão, não significa, por exemplo, que ele seja espaço onde as pessoas podem utilizá-lo da maneira que elas bem entenderem. Não, precisa de regras de convivência para que todos estejam, por exemplo, né, inseridos dentro dessa regra e respeitando aquele espaço. Então nós temos, por exemplo, um lugar que é a escola e que nós precisamos ali respeitar o quê? Aquelas regras. Aquele local ali é um local privado, no caso do SEM, por exemplo, porque ele pertence a uma pessoa, a um grupo de pessoas propriamente dito, diferente de uma escola pública que pertence em quê? Que pertence ao Estado, que pertence à população. Mas temos lugares que são públicos, mas eles possuem caráter o quê? Privado. Por exemplo, aqui, ó, o shopping ele é público, não é? Porque as pessoas não vão até lá, qualquer pessoa, desde que elas cumpram regra. Por exemplo, regra, você não pode entrar no shopping vestido de qualquer jeito. Por exemplo, você vai no shopping, né, descalço, só com bermuda e sem camisa, você não pode entrar. Ou seja, são várias regras que a gente precisa estar respeitando aí, beleza? E por último aí, não menos importante, todos esses lugares que nós frequentamos, todos os espaços geográficos, a paisagem, todos os espaços geográficos que a gente vai frequentando, vai criando o que? Vai demonstrando o que? A nossa identidade, a nossa cultura, de acordo com a apropriação que nós temos desse espaço aí, ok? Então, ó, identidade cultural, as vivências de cada um são importantes para que esse espaço se transforme em um lugar. Olha aí, e aí você vai criando o que? Significado. A Lagoa de Araruama tem um significado muito grande para os araruamenses, ou melhor dizendo, até tinha, hoje nem tanto. Então o significado dos lugares é definido com base nas experiências, na memória. E se você for perguntar, por exemplo, para o seu pai, para a sua mamãe, você vai ver que eles vão se lembrar de uma maneira, vamos dizer assim, bem romântica, ou até mesmo mais os seus avós. Os pais de vocês talvez sejam mais novos, né? Mas os seus avós, aqueles que nasceram aqui em Araruama, que aqui estão,
eles vão ter, né, essa ligação. Então tudo isso vai fazendo com que a gente crie essa identidade, que crie esse vínculo, e a partir daí nós vamos formando a nossa identidade. E aí pode ser com relação ao sotaque, pode ser com relação à forma de alimentação, por exemplo, a música que a gente escuta, mas não só isso. Com o caso mais amplo do Brasil, nós temos aí as histórias que nós compartilhamos como povo brasileiro, nós temos aí a mesma cultura, a mesma língua, compartilhamos alguns sentimentos de brasilidade, melhor dizendo. Ok? Então é isso aí, gente, que tem pra gente falar com vocês hoje, tá? As aulas elas vão ser assim, nessa revisão bem rapidazinha mesmo, para que a gente possa, tá, seguir o conteúdo, contando com a participação de